como automatizar um processo de empréstimo com agentes de inteligência artificial e Camunda. Esse é o tema do vídeo de hoje e nesse vídeo eu mostro para você uma demo com N8N fazendo o papel ali do agente de IA, acelerando ali a análise da solicitação do cliente e por fim mandando isso para um processo Camunda. Esse tipo de estrutura pode acelerar demais o atendimento e obviamente acelerar também o time to market de novos processos que você pode lançar aí no seu banco, na sua financeira, enfim. Esse é um vídeo voltado para o segmento financeiro que eu apresentei na Febraban Tech. A demo está muito detalhada, está muito legal, você vai ver direitinho ali os agentes trabalhando e respondendo diretamente para o cliente ali no WhatsApp. E você vai ver que após essa pré-análise, o agente envia diretamente para o nosso processo no Camunda uma solicitação de empréstimo consignado. Então é isso, assista o vídeo, curta, compartilhe e veja se faz sentido para você, para sua empresa. Se você trabalha com processos financeiros, se você é de um banco, se você é de uma financeira, de uma seguradora, esse processo vai te ajudar a clarear as suas ideias em termos de aceleração digital, transformação digital com processos financeiros. E se você precisar de ajuda, eu vou deixar um link na descrição para que você entre em contato comigo e eu posso fazer uma reunião com você para entender melhor o seu caso. Então é isso. Vamos para o vídeo e aproveite. Então, basicamente aqui, explicando um pouco sobre a nossa solução e o nosso processo envolvendo orquestração de agentes de inteligência artificial, a gente tem aqui um agente de empréstimo consignado já configurado. Esse agente ele vai ter aqui um processamento com o ChatGPT, com o modelo GPT, ele vai ter a inclusão de memória, ele vai ter um contexto também. E a gente vai ter aqui esse contato, que é o agente de IA. É o meu contato mesmo, mas ele está fazendo esse papel aqui de agente de IA de pré-aprovação desse empréstimo consignado. E assim que o cliente vai enviando mensagens, vai interagindo aqui com o nosso agente, ele vai processando tudo que o cliente precisa saber acerca de processo consignado, vai tirar as dúvidas do cliente, vai passar informações adequadas para o cliente, tanto por texto quanto por áudio. E após todos os esclarecimentos, o nosso agente vai indicar o caminho para que o cliente faça a solicitação do crédito, do empréstimo consignado. Então aqui nós temos essa interação do WhatsApp desse agente de IA. Então nós temos também, após a confirmação de envio dessa solicitação pelo cliente, nós vamos ter o nosso processo no Camunda sendo acionado. Então nós temos aqui um modelo do processo Camunda aqui da solicitação de empréstimo consignado, onde nós vamos ter uma telinha para o que o cliente possa enviar as informações acerca do empréstimo que ele quer solicitar. Nós vamos ter aqui já um outro agente dentro do Camunda fazendo a análise aqui de todas as informações enviadas pelo cliente para que ele possa decidir se há uma probabilidade de fraude. A partir daqui, a gente tem uma tarefa totalmente autônoma aqui do Camunda com a criação de inputs para essa orquestração de agentes de inteligência artificial. Obviamente aqui esse Agentic Orchestration pode ter inteligência artificial, mas pode ter também tarefas comuns de processos, como tarefas de usuário, a gente pode ter envio de e-mail e a gente pode ter também o encerramento precoce desse processo caso uma fraude seja detectada. Então o que a nossa orquestração de agentes aqui no Camunda pode fazer é misturar agentes de inteligência artificial com fluxos e chamadas, integrações do Camunda. Então aqui a gente vai ter uma inteligência autônoma sendo aplicada para gerar um e-mail automático e enviar esse e-mail caso o fluxo detecte que realmente precisa de mais informações do cliente. A gente vai estar criando aqui uma tarefa de usuário, caso a nossa orquestração de agentes detecte que é necessário aqui a intervenção de um expert para analisar a solicitação e a gente pode ter uma fraude detectada, né? E a gente pode encerrar o nosso processo precocemente a partir dessa fraude detectada. Aqui então, após essa nossa orquestração de agentes ser executada, a gente vai ter mais uma integração com IA sendo executada aqui, para ver se a gente já encerra a nossa execução aqui com uma fraude não detectada e possivelmente com a aprovação do empréstimo para esse cliente. Rapidamente executando esse processo, o que a gente vai ter então vai ser o seguinte. Vamos ter aqui a nossa interação com o nosso agente. Então eu vou iniciar aqui uma interação. Vou mandar uma mensagem olá. A gente vai notar que o nosso agente já está sendo executado e a nossa mensagem do agente já chega aqui. Olá, como posso ajudá-lo hoje?
Se você tiver dúvidas sobre empréstimo consignados ou qualquer outro assunto, estou aqui para auxiliar. Aqui nesse momento, a gente pode iniciar uma outra interação. Essa interação ela vai ficar disponível o tempo todo, mas aqui nesse momento eu posso mandar outra mensagem. Quero informações sobre empréstimo consignado. Aqui, o nosso agente vai ser executado novamente, vai procurar no nosso contexto aqui e vai retornar para a gente os tipos de empréstimo consignado que a gente tem. Aqui a gente pode ver que o nosso agente autônomo já retornou aqui, ó, claro, empréstimo consignado é uma modalidade que permite desconto de parcelas diretamente da folha de pagamento ou do benefício que você recebe. Aqui estão algumas informações importantes. Aí ele coloca aqui quais são os tipos de empréstimo consignado, quais são os requisitos para a solicitação e ele pergunta aqui no final, você já está preparado para fazer uma solicitação de empréstimo? Me avise. Nesse momento, o cliente pode interagir também não só por texto, mas por áudio com esse agente que é inteligente para responder por áudio também. Vamos ver como é que isso funciona? Eu vou colocar aqui uma nova interação e vou iniciar aqui, vou fazer mais uma pergunta aqui para esse agente de inteligência artificial por áudio, tá ok? Sim, eu quero enviar, mas antes eu queria saber se a renda importa nessa solicitação. O áudio foi enviado, o nosso agente está processando aqui o canal por áudio e vai retornar um áudio também aqui já configurado pelo nosso agente de IA. Recebemos aqui um áudio, eu vou até dar um play aqui nesse áudio para que você possa verificar que sim, o nosso agente de IA ele pode responder por áudio, né? Pode manter uma comunicação totalmente humanizada com o nosso cliente e ele retorna com as informações que a gente solicitou ali na pergunta do áudio. Olha só. Sim, a renda é um fator importante na solicitação de um empréstimo consignado. O banco avaliará a sua capacidade de pagamento com base na sua renda mensal. O valor da parcela do empréstimo não deve ultrapassar um percentual, geralmente até 30% a 35% da sua renda líquida, garantindo que você consiga arcar com os pagamentos sem comprometer seu orçamento. Assim, é fundamental que você tenha uma renda comprovada e estável para a concessão do empréstimo. Agora, você deseja fazer a solicitação de um empréstimo? Após ele perguntar para o cliente se ele quer fazer essa solicitação de empréstimo, o cliente pode responder que sim. E após essa resposta, a gente vai ter um caminho diferente para acionar esse nosso processo. E aí sim, a gente vai ter um processo no Camunda sendo executado para que a gente possa avaliar dentro do processo de empréstimo todas as condições que a gente precisa avaliar. Então, eu vou responder aqui para o nosso agente. Sim, eu quero enviar minha solicitação de empréstimo. Neste momento, o nosso agente vai processar a minha resposta e ele já enviou a minha solicitação para o Camunda, para o nosso processo no Camunda. Inclusive, ele traz aqui para a gente, para seguir com o envio da sua solicitação de empréstimo consignado, acesse esse link. Acessando esse link, a gente vai ver que nós já temos aqui uma solicitação de empréstimo que foi enviada agora há pouco. E essa solicitação de empréstimo, o cliente já pode abrir o formulário dele e já preencher com as suas informações. Nesse caso aqui, o nosso formulário, ele vai pedir aqui o nome, ele vai pedir aqui uma data de nascimento, de propósito eu vou colocar a data de hoje, ele vai pedir também aqui um e-mail, vai pedir uma renda mensal e ele vai pedir aqui as despesas que eu tenho totais. E ele vai pedir também o tipo de empréstimo solicitado. Com essas informações, eu vou poder executar o nosso fluxo de processo e executando esse fluxo de processo, a gente vai conseguir ver aqui no Operate que ele vai executar a análise de fraude para nos dar o resultado e as ações que a gente precisa aqui nessa orquestração de agentes que a gente tem no Camunda. Vamos ver como é que vai funcionar então? Vou dar um complete nessa tarefa. E aqui nesse momento a gente vai ver o nosso processo já sendo executado e já saindo aqui diretamente, dizendo que a gente indicou, né, que a gente teve um indício de fraude. Nesse momento o nosso processo mostra aqui em azul quais foram os caminhos executados. Ele até retorna que a gente pode ter uma interação com o especialista, né, que seria um humano, que seria um especialista em empréstimo. Porém, como a gente já detectou aqui que pode ter um indício de fraude,
ele já encerra o nosso processo, porque o indício de fraude é prioridade para o encerramento dessa interação com o cliente. Aqui nesse momento a gente poderia enviar uma notificação para o cliente dizendo que a solicitação dele não foi aprovada. Mas se a gente faz uma outra solicitação, por exemplo, vamos voltar aqui no nosso agente e vamos fazer uma outra solicitação. Quero fazer uma nova solicitação de empréstimo. Nessa nova interação aqui com o nosso agente de inteligência artificial, a gente vai ter aqui a resposta dele. Claro, você está interessado em solicitar um novo empréstimo consignado, você já tem as informações necessárias. Por fim, ele pergunta, caso esteja pronto, podemos seguir com a solicitação. Eu vou colocar aqui, sim, quero seguir com a solicitação. Nesse momento, já tendo o nosso agente interagindo com o nosso WhatsApp, a gente vai executar uma nova solicitação para o Camunda. Aqui, se a gente clicar no link, a gente vai abrir novamente ali o nosso Operate. Aqui, então, a gente tem uma nova execução, uma nova solicitação de empréstimo. A gente vai preencher as informações aqui do solicitante. Nesse momento, eu vou preencher aqui com a informação de data de nascimento válida, né? Uma data que realmente seja não seja hoje, né? Em 2025, que essa pessoa seja realmente uma pessoa adulta e que pode preencher essa solicitação. A gente vai ter aqui informação de renda total, informação de despesas totais, a gente vai ter um tipo de empréstimo sendo solicitado e quando a gente dá o complete na nossa tarefa, a gente pode acompanhar aqui, ó, o nosso processo sendo executado, inclusive executando aqui a análise de fraude por IA. Nesse momento, como a gente preencheu de forma correta ali o nosso processo, colocando uma data de nascimento válida, as informações, a nossa IA, né, e a nossa orquestração por agentes de IA indicou que nós precisamos aqui de uma validação de um ser humano. Aqui nesse momento, a gente pode abrir essa tela também, que já está adequada e atribuída ao nosso analista, né, especialista. Aqui ele verifica então as informações que estão aqui, ele pode indicar que ainda há fraude ou não, ele pode indicar que não há fraude, pode colocar um parecer, não consta fraude e indico a aprovação. Nesse momento, ele pode completar a nossa tarefa e a gente vai ter o nosso processo sendo finalizado aqui e atingindo aqui o final do nosso processo e indicando que não houve fraude detectada, passando aqui pela aprovação dessa solicitação de empréstimo para o nosso cliente. Então, esse é o nosso case, passando por agentes de inteligência artificial aqui em uma pré-análise, passando por uma solicitação de processo aqui dentro do nosso Camunda e passando por mais uma orquestração de agentes de IA aqui dentro do nosso Camunda. Então é isso, é essa a nossa demo. Muito obrigado pela atenção de todos. E só para comprovar que esse vídeo realmente eu gravei aqui para a Febraban, sou eu, Raimundo Júnior aqui falando, tá? Gravei esse vídeo aqui para que a gente possa exemplificar como fazer o melhor uso de agentes de inteligência artificial e orquestração e automação de processos. Espero que todos vocês tenham gostado. Aproveitem bem a Febraban 2025 e eu vou estar por aqui para tirar qualquer dúvida e bater aquele bom e velho papo com todos. Um abraço e até mais.